Como vai, povo de Deus? Estamos de volta para poder estudar mais um pouco acerca das lições que podemos aprender com a vida de José. Hoje nós vamos meditar no texto que se encontra registrado no capítulo 40 do livro de Gênesis, todo o capítulo, até o verso 23, verso 1 ao verso 23. Por uma questão de tempo, nós não vamos fazer a leitura de todo o texto. Vamos iniciar a nossa exposição e à medida que os textos forem sendo necessários, a gente vai falando a respeito deles. Aqui, nessa passagem, José, ele é lançado na prisão e na prisão ele conhece duas pessoas, além de continuar contando com o favor do carcereiro, que nós vimos no último estudo. Ele conhece duas pessoas. Ele conhece o copeiro do rei e o padeiro do rei. Ambos são lançados nessa prisão por terem cometido alguma falta e ambos têm um sonho. Sonhos semelhantes, contudo com desfechos diferentes. O primeiro, um sonho cuja revelação o Senhor revelava a ele que em 3 dias ele seria restaurado à sua posição. O outro, por outro lado, em 3 dias seria enforcado. Nós podemos aprender com esse texto da palavra que algumas lições, 3 delas nós podemos aprender. A primeira é que você deve sempre fazer o certo, não o que é fácil. José, ele optou por fazer o certo, independente das consequências, independente daquilo que ele poderia ter de benesses ou de prejuízos. Ele optou por manter íntegro o seu proceder diante da mulher de Potifar e foi acusado injustamente e lançado na prisão. Ele optou em manter íntegro o seu proceder, encontrou favor diante do carcereiro que agora o guardava. Muitas vezes nos é colocado opções para que nós possamos escolher aquilo que é fácil. Às vezes o caminho fácil, ele se apresenta diante de nós com lindas consequências. Ele se apresenta diante de nós com bons resultados. Mas o caminho fácil é o caminho do engano. O caminho fácil é o caminho que nos leva à perdição. O caminho fácil é aquele que nos afasta do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aquele que quer herdar o reino dos céus, que tome a sua cruz e segue-me. Cruz é significação de sacrifício, de dificuldade. Por quê? Porque nós devemos mortificar a nossa carne. O nosso desejo ele sempre é pelas coisas mais fáceis. Existe uma lei, que é a lei do menor esforço. Essa lei é uma lei que rege muito a área da natureza. Você vê que os animais, eles somente caçam se tem fome. Eles somente se locomovem se isso é necessário. E vale para nós também. A nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, ela está inclinada ao menor esforço, a fazer o que é fácil. Contudo, o Senhor nos ensina que o reino dos céus ele é tomado por esforço. Qual o esforço? De mortificar a carne, de fazer o que é certo. Muitas vezes, fazer o que é certo vai trazer para nós consequências que não são tão boas. Fazer o que é certo vai trazer sobre nós, às vezes, o escárnio, vai trazer sobre nós, às vezes, o deboche. Fazer o que é certo é optar pela verdade, é optar pelo Senhor. Mais uma vez, isso nos leva à segunda lição. A segunda lição nos diz respeito acerca da verdade. José, ele diz a verdade quando ele é lançado na prisão. Ele diz a verdade diante dos 2 homens que buscam a ele e buscam nele a revelação da significação dos sonhos que tiveram.
A verdade, meus irmãos, é o bem mais precioso que nós temos. A verdade é o que de mais precioso nós podemos oferecer para as pessoas. E a palavra de Deus é a verdade. José, ele fez um firme compromisso de manter reto o seu caminho e de dizer sempre a verdade. Ele dá a real interpretação do sonho daquele homem que voltaria a ser copeiro do rei. E da mesma maneira, ele dá a má notícia para aquele que era o padeiro do rei. Ele poderia trazer uma palavra de alento para aquele padeiro, mas ele não faz. Ele diz para ele, olha, em 3 dias você vai ser morto, você vai ser executado. Era a verdade. A lição que nós podemos trazer para nossas vidas é exatamente isso. Fale sempre a verdade. Independentemente de ter reconhecimento, independentemente das consequências dessa verdade. A verdade é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus se apresenta como sendo a própria verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Somos hoje apresentados a um mundo em que a verdade é algo relativo. A verdade, na realidade, é um conceito. Platão faz a pergunta, afinal, o que é a verdade? A verdade, para nós, é algo inexorável, é algo que não muda, é algo que é reto, que é fiel. A verdade é o Senhor. Para o mundo, para o ímpio, a verdade é um conceito relativo. Verdade é aquilo que tem fé pública. Nós podemos ver isso na nossa sociedade. A verdade, ela pode ser transmutada, pode ser transformada, dependendo do interesse. Nós vemos isso todos os dias. Eu lembro agora de uma revista de saúde em que, alguns anos atrás, publicou-se que os ovos eram nocivos, eram perigosos para a saúde em função da grande quantidade de colesterol. Passado alguns anos, a mesma publicação afirma que os ovos eram bons e que a gente deveria consumir ovos por causa do colesterol bom e também por conta das proteínas que ele nos oferece. O ovo continuou sendo o fruto da galinha, sem ter mudado nada. Mas as verdades acerca do ovo mudaram. Mudam em função do interesse, mudam em função do enfoque. A verdade é um conceito relativo. E o que nos leva a um terceiro, para os ímpios, é um conceito relativo. O que nos leva à terceira lição. A terceira lição que nós podemos aprender com esse texto é que mesmo os ímpios, eles sabem o valor da verdade. Mesmo os ímpios sabem o valor da verdade. Podem não praticar, mas sabem a verdade. Sabem o valor que a verdade tem. A verdade, ela traz consigo confiança. A verdade traz consigo segurança. José lhe ofereceu a verdade para aqueles homens, lá naquela prisão. E é uma coisa interessante que eu gostaria de explorar com os irmãos, o que a verdade fez com José. A palavra fala que nós já estudamos anteriormente, que ele foi comprado por Potifar e que ele achou mercê diante de Potifar por causa da sua retidão e de tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí, quando ele é lançado na prisão, nós observamos que Potifar poderia matá-lo, mas ele não faz. O normal seria matá-lo, mas ele não faz. Ele lança ele na prisão. Potifar, ele sabia da retidão de José. Ele também conhecia a esposa que ele tinha. Muito provavelmente até ele detinha essa posição que ele tinha na corte de Faraó, talvez até mesmo
pelo fato de ser casado com aquela mulher, é uma consideração que pode ser, é uma hipótese que pode ser aventada. Mas ele sabia da índole de José, ele conhecia. Ele poupa a vida de José, joga José na prisão. Mas qual prisão? A dele. Se você observar que nós vamos ver aqui no verso 1, do capítulo 40, passado essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se o faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E o mandou detê-los na casa do comandante da guarda. Na casa do comandante da guarda. No cárcere onde José estava preso. No cárcere que estava na casa do comandante da guarda. Quem era o comandante da guarda? Veja o que diz o capítulo 39, verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas. Potifar lançou-o no cárcere que ele mesmo tinha sob seus cuidados. Potifar, ele se desfaz de José para dar uma satisfação para a sociedade, para satisfazer a verdade da sociedade, a verdade que tinha fé pública. Um escravo egípcio tinha tentado molestar a sua mulher, mas ele sabia que lá no fundo a verdade estava com José. E ele não sacrifica José, ele não mata José. O normal seria fazer isso, mas ele lança na prisão. Os ímpios sabem o valor que a verdade tem. Lá naquela prisão, José interpreta 2 sonhos. O do copeiro, o do padeiro. E ele faz um pedido para o copeiro. Fala assim, quando você for restaurado a sua posição, lembra-te de mim, lembra da minha condição aqui, que nós somos presos juntos, que nós estivemos juntos presos. Contudo, olha o que diz o encerramento do capítulo, versos 22 e 23. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O verso 23 diz, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. A verdade ela deve ser oferecida mesmo se nós não tivermos reconhecimento. Mesmo que não haja reconhecimento, nós devemos oferecer a verdade sempre. Não espere reconhecimento desse mundo. Não espere reconhecimento das pessoas. Mas o Senhor sabe reconhecer e valorizar a verdade. É isso que Ele espera de nós e que nós ofereçamos uns aos outros e a este mundo. O nosso José, ele é chamado mais tarde. O Senhor providencia uma situação para que ele possa ser apresentado diante de Faraó, porque esse era o seu propósito. Mas aqui ele aprendia mais uma lição. Ele aprendia o valor da verdade. Que nós possamos ter sempre claro e o discernimento da verdade. Que nós possamos ter sempre claro essa lição de que o melhor que nós podemos oferecer é a verdade da palavra, a retidão do nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Em breve nós voltaremos com mais meditações e lições acerca da vida de José.